Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vinda, Natália. Boa É, Nós noite. vamos, nós vamos receber hoje a professora Adriana Neves. Vou passar um vídeo dela para a gente conhecer um pouquinho. Bom dia, meu nome é Adriana, estarei com vocês na live de hoje. Sou autista adulta e quero conversar um pouquinho. É, tem um barulho horrível aqui me incomodando, eu tô com dor de cabeça e tem um barulho que sempre fica de manhã incomodando, mas isso é normal pra gente autista, a gente costuma ouvir outros barulhos. Eu sou professora e professora, eu sou, tenho curso de licenciatura plena em Química, já atuei como professora de Química, me exonerei do Estado em 2014. Atualmente estou na rede municipal de ensino, trabalho com educação infantil e crianças, sou PEB 1, trabalhei como profissional de apoio e trabalhei no AE, atendimento educacional especializado, tenho filhos que tenho um filho vindo lá para caminhar para o diagnóstico do autismo. Tenho mais duas filhas e gosto do meu mundo, sou uma autista atípica 84.1, tenho minhas comorbidades e tem vezes que gosto de falar e tem vezes que gosto de não, mas é a nossa causa do autismo. Então, até mais e aí estou eu, Adriana, e vou falar um pouquinho sobre o autismo na vida adulta, certo? Obrigada. Então, seja bem-vinda, Adriana, ao nosso cantinho. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, só não estamos te vendo. É... Tá me vendo? Tá me vendo? Oi, Eda. Oi, Eda. Oi. Acho que travou, Adriana. Hum. Aí, destravou. Tá conseguindo? Você consegue ver ela, Natália? Não. E Eda, eu tô te vendo. Uhum. Vamos? Você quer ir assim mesmo? Você prefere assim? Adriana, Pode ter sido a internet. pode. Só um minutinho que a Adriana deve voltar. Adriana, enquanto a Adriana resolve o problema técnico com ela, nós vamos passando um pouquinho só da última live, tá? Eita, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ela aqui. Só um minutinho que a gente já retorna. Vou botar
Tá me ouvindo? Aí. É porque a internet. Pronto, fica perto do modem. Hã? Fica perto do modem. Eu tô no celular. Isso, tá ótimo. Tá perfeito. Tá bom assim para você? Tá bom assim. Deixa eu ver. Tá me vendo direito? Estamos te vendo bem. Agora sim. Tá bonita. Mariana, a Mariana falou que o som não tá saindo. Mariana, o som tá saindo agora? Acredito que sim, porque eu tô te ouvindo. Então vamos começar então. Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda novamente, professora Adriana. Da Talinha, faça as honras. Boa noite, Adriana. Podemos começar? Eu queria que você me contasse um pouco como foi sua infância, sua adolescência. Tá. A minha infância, ela foi um pouco complicada, porque na minha época, eu sou filha adotiva, e também não é por isso, mas naquela época, na década de 60, nasci em 67, tinha muita dificuldade, as pessoas não entendiam, e eu fui criada na fazenda, morei até os 9 anos de idade, e eu era muito inquieta mesmo, eu apanhava todos os dias. E eu não, os meus amigos eram os animais, eu sou muito cachorrenta e gatenta, e meus amigos eram os animais. E eu conversava muito sozinha, brincava sozinha, tinha o meu esconderijo, mas como eu fazia as minhas artes e as minhas birras, que eram chamado que eu não, assim, que eu não queria uma coisa, então eu apanhava, minha mãe não sabia, e aí eu apanhava, e foi uma infância feliz, porque eu gostava de ficar mais perto de adultos do que de crianças. As crianças, às vezes, não tinham umas coisas assim, eu conversava umas coisas assim, meia, mas já, eu falei, com 2 anos de idade, eu andei com 2 anos de idade, eles ficavam fazendo aqueles negócios lá de simpatia, andar em cima do coxo de cavalo, de coisa para eu andar. Mas ninguém suspeitava, porque não tinha médico para isso, que eu tinha um atraso no motor, entendeu? Então, fazia simpatia até que eu andei depois de 2 anos de idade, e falei também, por aí. E foi uma infância, assim, feliz, mas solitária, mas eu gostava da minha solidão, assim, e era com árvore e animais. Não sei. E a sua adolescência? Como que foi sua adolescência? A adolescência foi uma... Eu sempre fui muito sozinha, assim, eu tinha as pessoas, as colegas, as primas, as pessoas assim, mas eu não sei como que eu fico aí. Aí, eu tinha, mas eu queria meu momento só. E eu tinha umas esquisitices também, porque as minhas primas falam que eu tinha umas coisas estranhas. Mas eu sempre queria ficar só, eu tinha uns trejeitos assim, eu tinha um flap, sim. Mas a gente ia adquirindo estratégia, porque muita gente achava que eu não regulava, que, assim, que eu não regulava, o povo que fala que eu não era uma pessoa normal, sabe, dentro da normalidade de outras crianças. Eu sempre não gostei de foguetes, então, onde tem festa e solta fogos, eu não vou. Muito obrigada, desde criança eu dava muita birra por causa dos fogos, ninguém entendia, porque eu quase rasgava a saia da minha mãe, mas é por causa do barulho. Então, a minha adolescência foi uma adolescência que eu estudava também, que no recreio eu não ficava com ninguém, ficava mais assim. Eu jogava, e a gente tem um problema motor, mas eu gostava de fazer os exercícios físicos, jogava. E foi uma adolescência assim, meu pai não deixava eu também namorar, mandava namorar livro, mas eu achei bom namorar livro, mas eu também não queria saber de namorado, não, eu tinha uma cabeça meio estranha, eu gostava de brincar era com vidros, colocar os vidros um atrás do outro, e enfileirar as coisas, e umas coisas meio estranhas, e eu acho que nem não ia dar certo namorar adolescente,
E também eu nunca ficava pensando nisso, não. Aí depois eu traumatizei com isso também. Não sei se eu traumatizei ou se eu não quis mesmo, e aí foi minha adolescência. Mas eu era muito doente também, eu tinha as minhas comorbidades, ninguém também sabia. Cheguei a tomar o Somalium com uns 12, 13, 14 anos, por causa que eu não parava quieta. Então, eu tinha umas coisas, às vezes eu ficava agressiva, e eu não parava quieta um minuto. Eu tinha uma mania de, na minha época, na casa tinha antena, então, enquanto a antena eu não colocasse ela certinha, para não ver uma imagem, uma sombra, eu não parava de subir em cima do muro. Então, eu subia em cima do muro umas 30 vezes até eu colocar do jeito que estava, mas se não ficasse, eu descesse, olhar, não tivesse, eu ia subir de novo. Então, e ficava muito em cima da árvore para ninguém ficar me procurando. E lá tinha uma árvore, onde eu tinha na minha casa, a casa que eu morei, e eu gostava de ficar em cima da árvore, eu me sentia bem em cima da árvore, porque lá eu ficava e ninguém falava nada comigo, não, mas tive uma outra adolescência que, com as minhas primas, elas estavam relembrando quando a gente ia passear, elas me orientavam para fazer uma coisa, e, assim, sempre quando eu saio, eu tenho que ir ao banheiro, e a Maria, então, quando ela falava assim, faz isso assim, assim, eu fazia tudo errado, sabe? Então, assim, minha adolescência foi uma adolescência de estudo e uma adolescência normal. Bom, dentro do meu normal. E como que foi o processo do seu diagnóstico? No processo diagnóstico eu tive bastante, eu já tinha esses problemas de hiperatividade e de ansiedade muito grande, e aí eu me deu muita dor de cabeça e eu comecei ao neurologista, isso há uns 10 anos. Por que eu não estou me vendo assim? Assim tá me vendo? Você está me vendo? Tá. Sim, sim. Acontecia. Eu passei ao neurologista e aí é um transtorno de ansiedade muito grande e depressão e o isolamento. Eu queria ficar mais assim, uma dor de cabeça muito forte. Eu sentia muito, até hoje eu sinto. Virou crônica. E aí eu fui contando para ele, mas eles nunca fecham diagnóstico assim, né? Porque passa por muitas coisas, porque aí é transtorno de ansiedade, depressão, eu tomo medicamento e outras coisas assim, tipo, aí depois ele foi vendo que eu tinha toque, que eu contava de umas manias, eu falava que eu não queria ver ninguém, que eu não queria conversar com ninguém, que eu queria ficar no meu canto, e tudo que eu arrumava para ficar bem com os outros era só estratégia, que no fundo eu sofria muito, sabe? Eu já deixei minha prima para trás no cinema, que ela me contou e vim embora, e falei tchau, e quando eu era mais assim, eu fui no lugar, não aguentei vir embora de táxi e deixei para trás a pessoa. E aí eu fui contando para o médico, ele achava realmente que eu tinha um problema. E depois aí eu passei também a ir numa neuropsicóloga, e ela fez um diagnóstico lá, e aí junto com o médico, o neuro fecha o laudo, e passei no psiquiatra também, por causa dos meus transtornos de comportamento, mas que ele acha, assim, que eu devo mostrar, assim, realmente quem eu sou. Eu já escondi muito quem eu fui, quem eu era, e eu só me dei, assim, eu só saí mal, sabe, assim, eu ficava triste, porque eu tinha que fazer de conta que eu era uma pessoa que eu não era, e nunca dava certo. E hoje em dia, quais terapias você realiza? A minha terapia é meu psiquiatra, a minha terapia eu converso comigo mesma e começo assim, com alguém que eu tenho afinidade de conversar. Eu já fui em psicólogos, mas não deu certo psicólogo comigo, porque psicólogo queria que eu mudasse meu comportamento para eu ir para a vida social, e eu não quero ir para a vida social. É uma questão assim que eu já saí várias vezes de consultório psicológico e nunca deu certo. Então, eu não sei, eu não quero achar uma psicóloga também que vai mudar a minha vida. Eu prefiro conversar com gente mais objetiva, porque eu não estou falando mal de psicólogo, não entenda isso. Até para algumas pessoas dá certo psicólogo,
para mim não dá, porque se eu parar, às vezes eu já cheguei a eu ser psicóloga e a outra ser a paciente, aí ficou meio complicado. Então, assim, aí até o psiquiatra fala assim, você estuda bem o seu caso para conversar. Eu falo, lógico, eu vou conversar com o senhor, tem que saber o que eu estou falando. E, então, assim, o psiquiatra é mais objetivo. Agora, se for uma terapia para ficar coisando coisas lá da minha vida, que você tem que mudar, essas coisas assim, não dá certo. Comigo, não. Eu tô Melhor ser falando você comigo. mesma, né, Adriana? Hã? Melhor ser você mesma, né? Eu prefiro ser eu mesma, porque eu sou autêntica comigo mesma, eu converso muito com Deus, eu converso muito com Jesus, a minha doutrina é religião, é espírita, me ajudou muito. Tem outras crenças assim, que eu gosto muito também, eu tenho maior respeito pelos evangélicos, pelos católicos, sempre fui, meu pai me colocou na religião, mas eu não, mas aí eu fui para essa doutrina e me ajudou, assim, sabe, a ficar mais calma, mais tranquila, mas eu tomo medicamento. Entendi. Adriana, esse telefone no seu braço tá te cansando? Você quer colocar ele em pé, em algum suporte? Espera aí, que eu tô fazendo uma outra coisa. Espera aí um minutinho. Assim dá para ver? Dá, Ficou isso. escuro? Ficou escuro? Não, a gente Então, tá consegue bom. te ver. Só Porque arruma eu tô com a assim. perna. Eu acho melhor. Ó, ó, Hã? assim. Isso. Pronto. Agora ficou melhor. Agora sim ficou mais confortável para você? Ficou porque agora eu tô com a perna uma em cima da outra cruzada. Isso, e você fica com os braços soltos também. Mas eu tô ali depois E embaixo. isso é por conta dos flaps. Vai, pode ir, Natalinha, É, fica à vontade. umas coisas esquisitas assim, não é coisa esquisita, gente, é ansiedade. E só que eu falei para ele, eu vou segurar a mão, porque é meio complicado, senão começa a rodar alguma coisa, mas tá bem. Vai. E, Adriana, me fala, qual a sua opinião sobre linguagem figurada? É uma dificuldade para eu, autista, eu não gosto, não dou conta. Para eu entender isso, é muito complicado. Eu sei que tem hora que a gente vai adquirindo estratégia, mas nunca vai ser assim a estratégia certa, porque eu já passei assim umas coisas meio estranhas com essa linguagem, esse sentido figurado. E as pessoas usam umas coisas complicadas. Para que complicar? Porque se a linguagem é formal, então, gíria, eu não entendo muito bem a gíria. Chart é complicado também para mim. Se você colocar, igual como tem que colocar uma pessoa lá que está assim, brrr, eu vou falar que ela está com medo. Aí o outro vai falar que ela está com frio, mas eu vi ela de blusa, como que ela está com frio? Entendeu? Para mim, ela está com medo. Então, eu não sei. Eu erro muito nisso, e eu não gosto de emoji, às vezes, eu confundo, já mandei emoji errado. E tem outra coisa. Sentido figurado é tipo assim, uma vez aconteceu um episódio de que a gente estava conversando da educação, sobre carteirada. Essa vai ficar para mim, carteirada. E eu estava no grupo. E uma pessoa falou assim, tem que dar uma carteirada. E eu assustei com aquilo, porque eu pensei, nossa, vai dar uma carteirada, menino. Porque carteirada, para mim, eu entendo, você está na escola, falando de escola, aonde tem carteira? Dentro da sala de aula. Então, eu pensei que algum aluno ia sentar uma carteirada na professora e ninguém ia fazer nada. Então, eu entendi assim, porque o assunto era mais ou menos isso. Ainda bem que tinha uma pessoa que me orientou. Aí, eu entendo que carteirada, ou é a carteira da mesa, da sala, ou a carteira que você usa para guardar seus objetos. Mas uma carteirada, depois eu vinha saber que as pessoas usam carteirada, é que elas têm uma influência política, ou uma influência, assim, de superioridade. Vou fazer assim, porque o povo faz assim, né, entre aspas.
que ela vai lá e dá uma carteirada, mas para mim vai ficar dando carteirada assim, mas eu não entendo, não. Mas a carteirada, para mim, é sentar a carteira na pessoa ou pegar a carteira e pôr a carteira e dar uma carteirada na pessoa. Pronto. Então, fica muito difícil. Eu vi até uma coisa que eu quero comentar, assim, falar das coisas. Quando a pessoa for falar para autista, que é o público autista, vamos usar uma linguagem mais formal. Tipo assim, eu não estou aqui criticando quem sou eu, mas assim, eu vi uma palestra que fala assim, fatores ambientais gatilho para o autismo. Eu associei a uma arma. Eu não vou entender o gatilho. O que é o gatilho para você? Não é uma arma que você pega e puxa o gatilho e sai o projétil lá? Não é isso? Então, eu falei, o que tem a ver esse gatilho com a situação do autismo? Então, eu não estou aqui para corrigir ninguém, mas quem for falar para autista tem que ter essas observações aí, vou falar assim, para a gente poder entender. Porque o público dos autistas, eles entendem, porque eles sabem essas coisas assim, que um gatilho não vai pegar uma arma. Mas eu associo gatilho com arma, então eu não acho que o autista está com arma nenhuma, não. E nem que o fator ambiental está com arma nenhuma para isso, não. Existem causas. Então, eu não estou corrigindo ninguém, mas esse é o meu modo de pensar. E quem é autista, eu sou nível 1, mas eu sou 84.1 atípica. Eu sei lá, mas eu acho que pode confundir algumas coisas. E a sua opinião sobre os fatores epigenéticos? Epigenéticos. A gente sabe que, ficou sabendo que, há um tempo atrás, eles falavam que 90% mais ou menos o fator da causa do autismo é fator genético, né, lá do DNA, certo? Então, da série de DNA, cadeamento dele. Aí, com o passar do tempo, houveram estudos que aí eles não é concreto e nada concluído. Ainda é um estudo muito grande, hipotético, assim, para poder realmente falar assim, agora fechou. Muitos médicos, é um desafio para cientistas e médicos a causa do autismo. Mas agora sugeriram que 50% são fatores ambientais, fatores externos, né? Quer dizer, esses fatores externos, ambientais, interferem no DNA, certo? Na parte genética, e 50% genético. E quais são esses fatores ambientais? Tá, aí muita gente pensa que é lá no meio ambiente, assim, né, que tá, tudo bem. Lá na Califórnia fizeram um estudo que crianças que, menos de 300 metros de distância da rodovia, elas poderiam ter o autismo. A probabilidade seria muito grande do autismo, na Califórnia. Então, eles estavam fazendo essa análise entre outras crianças. E falaram da poluição, tá? Mas a poluição é um fator externo, ambiental, que pode afetar o DNA, concorda? Então, lá no útero materno, se a mãe aspirou essa poluição, que seja gases poluentes que vai para a atmosfera, né, ou monóxido de carbono, alguma coisa assim, né, ainda mais rodovia, então ela pode influenciar esse fator genético de 50% também lá no DNA, certo? Então, tem outros fatores ambientais, tipo a mãe que é obesa, obesidade mórbida, a mãe usuária de droga, a mãe que toma muito remédio antidepressivo, um parto complicado pode causar o autismo, mas vem esse fator externo que é o fator ambiental. Então, daqui a pouco vamos começar a falar de todo o meio ambiente, e aí vai falar assim, então, se a gente acabar com a quantidade de gás metano que sai aí para poluindo, então nós vamos curar autista, não é bem isso não, hein? E senão não vai nascer com autista. Então, nós temos que estudar, isso ainda não é tudo fechado,
ainda fica bastante ponto de interrogação, então tá aí os cientistas estudiosos para ver essa situação, que causas ambientais, fatores ambientais, interfere também nas causas genéticas, né, no DNA, principalmente lá no útero materno. Mais alguma coisa de genética? Outra coisa, o que você acha da comunicação não verbal? Bom, comunicação não verbal, se você quiser alguma coisa para mim, eu estou entendendo você. Isso aqui é bom, né, Joy? Né? Mas depende de umas comunicações não verbais que eu vou ficar olhando para a pessoa e não vou entender muito, não. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei flertar. A pessoa fala flerte. Antigamente falava paquerar. Bom, primeiro que eu não vou saber ficar entendendo o que ele está falando com o olho, porque eu não vou ler o olho dele, e eu não vou saber qual é a intenção, porque eu não vou também querer, às vezes eu estou fixa num ponto, que às vezes a pessoa vai pensar que eu estou flertando, mas eu não estou nem enxergando ela. Eu estou no meu mundo. Então, isso é complicado. Aí, se o cara fizer alguma coisa assim para mim, com um gesto, eu não sei o que ele está falando, o homem está falando, eu não sei. E tem vezes que determinada jeito, assim, que a pessoa exprime, assim, é uma comunicação não verbal, que eu tenho que perguntar o que é isso. Porque a gente tem que aprender a perguntar, eu já sofri muito com isso, que eu já passei muita vergonha com isso, e depois eu ficava sem querer perguntar. Mas, incrível que pareça, tem alguém me atrapalhando. Peraí. Eu tô gravando, tchau. É um menino que passa ali e bateu na minha janela. Mas aí o sonho... Eu tô gravando uma live. E aí, desculpa, mas eles passam sempre aqui, e eu falei que estava gravando uma live. Gravando não, fazendo. Então, aí eu não sei muito, essa expressão não verbal eu tenho que estudar um pouco, porque eu sei que assim, parece que não está nem aí, né? É o que eu aprendi. Então, isso aí eu aprendi, depois eu aprendi a fazer isso, eu apanhava. Então, é complicado, então, fica aí, cada autista é assim, gente. Aí fica difícil, né, Adriana? Hã? Aí fica difícil, né, Adriana? Você aprende um gesto novo, você acaba apanhando por ele, uai. Não, eu apanhei quando eu era pequena, porque as pessoas ficavam assim, igual se eu fizer assim, eu estou fazendo um exercício, agora a pessoa fica assim, aí eu aprendi assim, porque eu não estou nem aí. Uhum. Então, a gente eu estou fazendo também. Eu acho que o autista é um pouco autista, e a mulher é mais assim, mascara mais, porque ela fica observando o que os outros fazem. Lembrando que os fatores, as causas do autismo ainda estão em estudos ainda, igual você falou, só para ponderar e deixar isso bem frisado, que o conceito de mãe geladeira já foi abolido há muitos anos atrás, e que as causas do autismo ainda estão sendo estudadas ainda, né? Então, nós estamos... Hoje tem tratamento, né? Mas as causas estão sendo estudadas cientificamente, a gente não tem um martelo batido ainda. Me conta um segredo agora. Hã? A gente sabe que o autista tem dificuldade na interação, né? Socialização, hiperfoco, seletividade alimentar. Eu posso te perguntar qual é com relação à sua seletividade alimentar? Tá. Aonde que vem? Desde criança, eu como pouco. Eu acho, se eu falar aí, vocês vão assim, eu como porque para eu não ficar doente, para eu não ficar anêmica, aí eu tomo injeção também, que o médico me passa, vitamina B,
eu tenho falta de vitamina D no organismo, mas não é porque a vitamina D vai curar meu autismo, porque não vai. E aí, eu falto isso porque eu tenho osteoporose difusa e tenho artrose. E aí, desde quando pequena, eu tenho uma seletividade alimentar que eu não gostava de comer no meio dos outros. Na roça aí tinha peão, trabalhava na roça. E aí eu sempre comia depois. E de uma outra coisa também, que eu não gosto da comida misturada muito, não. Da sopa eu ainda gosto. Mas eu não gosto, quando eu não quero comer uma coisa, por exemplo, se eu sentir que o bolo tem cheiro de ovo, eu não como o bolo. Mas o ovo frito eu como. Mas eu não como. E se eu sentir que o copo está cheirando ovo, fica difícil. Eu tinha uma maneira de cheirar copo, agora eu estou parando com a mania de cheirar copo, porque isso é feio na casa dos outros. Então, eu cheiro copo em casa. Então, eu não gosto muito de comida. E eu gosto da comida separada. E minha mãe tem uma mania, desde criança, ela achava que eu tinha que comer o que ela fizesse. Ela vem até hoje e joga. Agora eu falo para parar com isso, que o psiquiatra falou, quero que eu conversar com ela para não fazer isso. Eu não quero comer aquilo e quer que eu coma aquilo. Eu não quero. Tem dia que eu quero comer só pão. E tem dia que eu não quero comer. Eu não janto, não quero jantar, eu quero comer aquilo que eu acho. E gosto. E eu fui comer couve ontem, não gostei porque a couve estava áspera e dura. E aí não deu certo. E um dia eu vi lavou a couve, mas eu tinha abolido a couve da minha vida porque eu vi uma lagartinha andando. E eu pensei que a lagartinha ia ficar dentro de mim e não deu certo. Nossa Senhora. Mas lavou, só que a lagartinha, para mim, ela ficava assim e eu não quis, muito tempo. Então, eu sou seletiva, não é qualquer coisa que como. Não gosto de muito açúcar, não gosto de muito sal, não gosto muito de doce. Gosto de suco, tem que ser sem açúcar, chá sem açúcar. E é umas coisas estranhas. Mas assim, tem gente que fala. Mas eu não sou exigente, seletiva. Quando você fala que não gosta, o que você sente quando te força? Raiva. Eu não gosto, eu fico irritada e eu largo o prato. Eu não como. E não é birra, não. Eu não gosto. Assim, se eu falar eu não gosto, não adianta assistir, porque eu não gosto, Por quê? Por que eu tenho que comer o que os outros querem e eu falar que eu não quero? Eu não sou obrigada a fazer isso. Entendeu? Então, eu não quero. Aquilo ali vai ter um gosto. Eu não gosto de maçã, aquela grandona assim, sabe? Ela parece isopor. E aquilo ali na minha boca fica horrível. Tô pensando que eu estou mastigando isopor, embora eu nunca tenha mastigado isopor. Mas eu vejo isopor como que é. Então, eu não gosto dela porque ela parece isopor. Eu prefiro aquela pequenininha que sai um pouquinho de água. E aí eu não gosto. E, Adriana, me conta. Qual que é o seu hiperfoco? O que tá piando? Seu hiperfoco. Hiperfoco? Seu hiperfoco. Meu hiperfoco? Meu hiperfoco é quando eu vou fazer alguma coisa que me interessa, eu foco naquilo, eu vou estudar aquilo aqui. E agora eu tenho focada nas séries da medicina, porque eu gosto muito de ver coisas de cirurgia, coisas de cadáver, assim, os órgãos, né? E eu assisti The Good Doctor, que depois vem a 4ª temporada e maratonei. Eu assisti Sob Pressão, que é a realidade da situação da saúde do Brasil, me interessou. Tinha muita cirurgia, um hospital público no Rio de Janeiro, e agora eu comecei a assistir Rafael Baltazar. Ele é um médico legista, e ele é forense, médico forense, gosto da química forense, e me chama muita atenção, porque ele tem um olfato muito bom, todo mundo chama ele de louco, mas ele era o primeiro aluno da turma, e ele é muito assim, inteligente,
vai a fundo e ele só com cheiro, ele observa tudo e ele descobre que uma moça, ela morreu porque ela ingeriu cianeto, e aí misturado com ácido clorídrico, o que vira? Na hora que abriu, libera o gás, e uma moça intoxicou. Então, são essas coisas que eu gosto, o meu hiperfoco agora, mas quando eu tiver que fazer alguma coisa de escola, eu vou focar naquilo ali que me interessa, mas os que não me interessam, não me foco muito, não. Entendi. Você está com o Facebook aberto aí perto de você? Não gosto. Não? Tá. Deixa eu te perguntar agora. Não, eu não gosto de Facebook pelo seguinte, tem muita gente que entra, igual eu fiz meu canal, aquela coisa de Facebook, que a Paula fez para mim. Eu pedi para ela criar para mim o Facebook, para poder entrar pelo Facebook e tal. Mas o povo fica conversando demais, chamando toda hora, e fica pedindo toda hora qualidade, aí eu sinto que é muita gente, eu me apavora, me dá uma sensação que está todo mundo me olhando, e está todo mundo dentro de mim, na minha vida, e no meu quarto, e não dou certo com isso. O WhatsApp eu tenho, que o WhatsApp fica mais restrito, e eu converso com a pessoa quando eu quero. E tem hora que eu saio de grupo de WhatsApp, e eu não aguento, não suporto ficar, às vezes, no grupo, eu tenho que ficar pondo minha cabeça muito cheia, e aí, na hora que acabar, eu não vou estar no Facebook. Se for ficar gravado, tudo bem, porque eu vou tirar o Facebook. Natalinha, parece alguém que você conhece, Natalinha. Adriana, a gente está falando porque parece muitas crianças que a gente atende, sabe? E essa questão da interação e da socialização, de muitas pessoas conversando, realmente atrapalha muito. Perde o foco, né? Não, perde o foco, e às vezes eu não conheço a pessoa, e a pessoa fica, oi. Hoje tem uma pessoa que entrou no meu Facebook, e eu coloquei lá naquele story, sei lá que lá, autistas, estranhos para a vida. Aí a pessoa colocou assim, oi, estranhos, tudo bem? O que custa me dar um oi? Eu não mordo, não. Aí eu irritei com aquilo, fui lá num lugar lá e falei umas coisas lá que, se eu não estava respondendo que eu não queria conversa, e não respondo que eu não queria conversar, e aí eu achei o negócio de bloquear. Isso que eu ia te falar, bloqueia. Tem como bloquear essas pessoas que passam do limite, né? Me conta... Muita falta de respeito. Me conta um segredo. Com relação ao seu hiperfoco, você já falou. A estereotipia, eu sei que você está aí segurando as mãos, né? Estou segurando os pés, eu estou com a perna cruzada. Eu tô vendo, percebendo, mas tá tranquilo para você até agora? Tá, se eu balançar as pés. Uhum. Tá bom, então. Então podemos continuar? Pode. Só para lembrar, pessoal, que nós definimos a pauta previamente em respeito à Adriana e a todo o processo, porque para qualquer pessoa com autismo precisa de previsibilidade, né, e rotina. Então nós definimos a pauta de manhã, né, Adriana? As perguntas a Adriana já está sabendo de todas, da ordem, da sequência delas todas. Com antecedência, para elas se programando, porque fica mais fácil e isso evita uma crise, né, Adriana? Porque, às vezes, quando chega de uma coisa assim, não esperando, eu tiro da minha rotina, eu não gosto. Eu tenho uma rotina de manhã que eu faço todo dia. Eu faço minha higienização, levanto, eu sei direitinho o que eu tenho que fazer, sistematicamente, e tenho que seguir aquela rotina diária. Se não seguir, eu tenho que voltar e fazer o seguinte. E aí, eu estou ensinando os meus filhos a fazer a mesma coisa. É ótimo, é ótimo. Muitas pessoas falam, algumas pessoas vê o lado negativo do autismo, só que um dos lados positivíssimos do autismo é a questão da rotina,
Não tem nada melhor que rotina para a educação dos filhos. Vamos falar de rotina? Vamos falar de trabalho? Como é que foi sua inserção no mercado de trabalho? Bom, eu formei em magistério, eu trabalhei. Aí eu vou falar mais uma coisa que é o magistério, que foi um desafio para mim, porque para um autista é muito difícil entrar numa sala de aula barulhenta, e Deus me deu muita força, porque eu consegui fazer o magistério, depois eu fiz licenciatura plena em Química, dei aula até 2014, eu exonerei do Estado 2014 de Química, né? Eu sou professora de Química, e eu sofri muito, porque as pessoas não compreendem, e eu fui até o tempo que eu aguentava o barulho. 10 anos para cá, não por mais, eu comecei a adoecer. E o médico falou, ou você larga isso tudo, ou você dá um jeito de aposentar, porque essa situação tá difícil, tá te adoecendo mais. E eu já recebi injeções na cabeça, porque já fiz muito bloqueio de tanta dor. E aí, foi um desafio, porque eu sei que tem gente que quer ser professor e é autista, e às vezes dá certo, mas eu tinha um problema sério, porque eu aprendi química, e química, eu gosto de química. Só que eu tenho um problema, assim, eu tenho um aceleramento cerebral. Então, o médico acha que eu devo dar uma desacelerada. E eu faço isso até aqui em casa. Eu quero que as pessoas, às vezes, pensem assim, um pouco mais rápido, sabe, com as coisas. E aí um médico um dia falou assim para mim, mas não são eles que estão errados, é você que está diferente, porque o seu cérebro está acelerado e o deles está normal. Então, na aula, eu sabia assim, as coisas, e eu ia dar aula, né? E aí eu pedi, o menino lá atrás, ele falava alguma coisa, que eu tenho acuidade auditiva de cachorro. Assim, eu escuto muito bem, eu ouço muito bem. E aí, quando o menino falava uma coisa, eu estava lá no quadro, eu respondia. Ele falava, como você ouviu? Eu falei, com o ouvido. Porque a gente ouve, não é com o ouvido? E aí ele achava que era sem falta de educação. Mas eu já fiz muitos projetos, eu fui do PIB de Química pelo FTN, também passei na IFTN e optei pelo FTN. Eu saí por causa do meu desgaste, eu adoeci mesmo, não dava conta mais. Aí eu fui vendo que a questão do barulho, às vezes os meninos falavam para mim, professora, dá para ser um pouco devagar? Porque quando eu fico muito nervosa, eu vou falando atropelando. Aí eu queria que ele explicasse que o cérebro ia, e eles falavam, dá para ser um pouco devagar, para você explicar? Aí eu falava assim, dá para o seu cérebro andar mais rápido? É uma coisa estranha, né? E aí eu fui vendo, a diretora conversou comigo, e falou, Adriana, você está bem? Eu falei, não estou bem, estou depressiva, eu não quero isso mais, eu gosto de fazer os projetos, já teve um projeto nosso de química que foi para o exterior, então, era o projeto que a gente estava fazendo análise da água das minas de Uberaba, e aí, eu só sei que eu esgotei, o médico sempre falando, aí eu fui tirando a licença, porque eu não aguentava mais sala de aula. Eu também dei 12 anos de aula particular, e eu já dei aula para o cursinho preparatório para Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, que era lá numa sala do Diocesano, era os domingos, então era um curso preparatório, dava aula de Química, e assim, e outras pessoas que iam prestar vestibular também. Então, eu tinha essa, assim, a minha cabeça funcionava assim. Mas agora minha cabeça não está funcionando mais por barulho, eu não aguento mais para a escola, não posso mais para a escola, não consigo mais ficar no ambiente escolar, porque é muito barulho, e minha cabeça está doendo constantemente, e eu quero ficar mais isolada, eu não quero mais tanto contato. Não é que eu não goste das crianças, não é isso não, porque as pessoas têm mania de falar que o autista não gosta, não é isso não, é porque eu não consigo ficar no meio de tanta gente mais. Então, eu fiz o que eu pude.
Na verdade, se eu tivesse tido condições, eu queria ter feito medicina, né? Ter preparado para um cursinho, uma coisa assim, ter feito principalmente na área de neurologia. Mas eu tenho especializações em neuropedagogia e outras coisas também. Que Eu bom, sempre hein? Foi só por conta do barulho mesmo, né, Adriana? E isso é uma característica sua. tanto de gente que fica ao redor. Assim, eu não estou conseguindo mais estar perto de tantas pessoas. Eu falei com o meu médico, estava piorando essa situação minha, que eu estava ficando cada vez pior, porque você sabe que com o tempo a gente vai ficando mais velho também, a gente vai aguentando barulho. E aí vai ficando, aí eu tô, meus remédios, eu tomo remédio, mas eu dirijo, eu aprendi a dirigir com carteira de reabilitação. E aí, assim, a interação é um pouco difícil para mim. Então, eu não posso mais ficar em sala de aula. Então, tem que tentar. Começou a cortar seu áudio. Fala um pouquinho mais perto do telefone. Mas tem alguém Agora, falando. Tem a alguém pergunta que falando. não tem. Agora a pergunta que não quer calar. Ah, Podemos? Como é que é a você e relacionamentos amorosos? Como é que você acha que é o autismo e os relacionamentos amorosos? Por que que nós estamos te perguntando isso? É uma curiosidade. Tem vários adultos autistas transitando por aí sem o diagnóstico, a gente sabe disso. aham. E em relacionamentos amorosos é muito, muito complicado, porque exige reciprocidade. E nem sempre a reciprocidade do autista adulto é aquela que um neurotípico espera, né? E como você vê isso? Bom, como eu falei, que na minha adolescência eu não sentia falta de namorar, e depois que eu queria ficar sozinha, eu não gosto muito do toque, ficar me encostando, depende muito de quem, não gosto de abraço, principalmente apertado, isso me sufoca, e eu já cheguei a empurrar pessoas, e eu não gosto. E ainda mais que a pessoa que eu não conheço vem gruda, eu não gosto. Agora, quanto a relacionamento, cada autista é de um jeito, mas 5% dos autistas mantêm casado ou casam com algum neurotípico ou com outro atípico. Eu, particularmente, é complicado para mim, porque tem que ser alguém que eu confio, ou que eu vou interessar, que vai um dia, não sei se eu vou gostar, que vai me encostar a mão, ou que eu vou confiar, e nem sempre também eu quero ser abraçada, nem sempre eu quero estar junto da pessoa, que eu quero ficar no meu mundo, que eu tenho meu mundo, e eu acho o neurotípico muito difícil, o neurotípico entender isso, mas o autista até gosta, nem sei se gosta, assim, como que é o gostar do neurotípico com o atípico, eu sou atípica, mas eu gosto do meu jeito, mas eu não preciso, assim, tanto, eu nunca quis casar, eu falo isso que eu nunca quis casar, porque se uma pessoa ficar no mesmo quarto que eu, na mesma cama, para mim é horrível. O povo pode achar esquisito, mas eu sou assim mesmo. Eu não gosto que fica... Na minha cama piorou, porque eu tenho um gato que chama Inácio, já tive outros gatos, e ele fica 5 minutos comigo, já mandei ele partir. Mas eu não gosto, porque ocupa a minha cama, é um espaço meu, e aí fala assim, então se casar, dorme na cama separada, no mesmo quarto. Também não, porque só de ouvir suspirar da pessoa, isso me irrita. Então, não dá certo de casamento a pessoa na minha casa, porque eu gosto das coisas do meu jeito, do jeito que eu coloco. Eu tenho toque, toda quinta-feira eu tenho que fazer minhas coisas, se eu não fizer daquele jeito, aí eu tenho que levantar e fazer. Então, é difícil um neurotípico entender um atípico. E eu tenho comorbidade, eu tenho toque, eu sou ansiosa, entendi que eu não quero conversa, não quero conversar, não quero falar. Eu não sei se, assim, se vai umas pessoas, estou disposto, não. Tem um filme que chama Relacionamento no Autismo, que eu assisti,
ficava um atípico procurando outro atípico, para ver se dava certo, mas eles não davam muito certo com o neurotípico, não. Só se o neurotípico tiver muita paciência com o atípico e entender como é o atípico, porque é mais difícil o atípico entender o neurotípico, porque o neurotípico, às vezes, ele parece se aparenta uma carência afetiva maior do que o autista, porque a gente se isola muito e sente bem com a gente mesmo. E não é isso, eu acho complicado. Tem que ter amor demais, né, Natalinha? Tem que ter muito amor. Adriana, nós estamos caminhando para o final da live já, tá? Foi muito bom seus esclarecimentos. Faltam 2 perguntas. O que você falaria para uma mãe que acabou de pegar o diagnóstico do seu filho? Sim. Tem muita mãe que apavora, né? Elas desorientam, porque acham que tem um alienígena na casa entrando, mas ela pode ficar tranquila. Pode ser o nível que for, o 1, o 2, o 3. Eu já trabalhei com muitos autistas, porque eu fiz atendimento educacional especializado e eu tinha autistas que eles tinham patologias diversas, eles tinham hidrocefalia, microcefalia, tinha outros que tinham retardo grave, né, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia cerebral severa, hiperatividade, ainda tinha autismo, e então é uma coisa que aceita que dói menos. A pessoa não fala isso, você aceitar para doer menos. E a dor que fala é assim, porque a gente sabe que tem gente preconceituosa, e a mãe, às vezes, ela aceita aquele filho sim como ele é, mas ela tem mais medo do que os outros vão pensar em relação ao filho dela. Mas não tem que pensar isso não, porque tem que aceitar o seu filho como ele é. Eu tenho 3 filhos com deficiência. E Gabriel, que está por autismo, e é como se nascesse para mim, então, para mim é normal. Então, mães, comunidade dos autistas, os autistas não são assim, eles são pessoas, entendem, pensa que não entende, mas entende, e compreende as coisas, mas eles gostam. Apesar que às vezes algum não vai, porque eu nunca fui no colo da minha mãe. Minha mãe é adotiva, nunca me pegou, e eu nunca fui no colo dela, mas também não senti falta de colo, não. Então, mas é minha mãe, mas eu cuido da minha mãe, tem 87 anos, eu sou uma autista atípica, mas os outros autistas, então, mães, não fiquem assustadas. Quanto mais cedo buscar o diagnóstico e ver lá, você vê alguma coisa, o pediatra, alguma coisa assim, eu acho bom procurar um diagnóstico mais cedo, sim. E não é coisa do outro mundo, não, apesar que as pessoas chamam a gente de ET, mas tá bom. Não fique triste. Mesmo. Vamos para a luta, né, Adriana? E qual que é o segredo? Qual o segredo? Qual o segredo para chegar na vida adulta, sendo uma autista totalmente resolvida, independente, feliz, autônoma, com profissão, linda, falante, que mais? Que mais que eu falo? Qual é o segredo? Não é segredo, estratégias, não tem segredo, a gente vai aprendendo um pouco com o mundo. Eu desenvolvi a oralidade porque o magistério me ajudou mais a desenvolver a oralidade, embora quando eu era pequena eu falava coisas do outro mundo, mas eu aprendi o segredo, eu não me aceitava, eu ficava meio assim, porque as pessoas sempre me chamaram de doida. Eu já tive muito bullying. Doida, não bate bem, não sabe o que fala, não conversa, assim, né? Então,
Eu já sofri muito bullying, até hoje eu sofro pelo, assim, que eu não regulo, né, que eu não bato bem. Mas o segredo, depois que eu tive o diagnóstico, foi uma coisa que me aliviou muito, porque até o psiquiatra, que é o neuro, fechou meu diagnóstico, e depois o psiquiatra, e o psiquiatra falou assim, que eu melhorei muito. Eu achei que eu piorei, ele falou assim, não, você tem que mostrar que você é autista. Não sei se está dando para ver minhas pulseiras, né, nas cores do autismo. E aí, ele falou assim, você tem que ter algo que mostre que você realmente é autista, porque eu não tenho traços autistas. As pessoas ficam assim, mas você não parece ser autista. É porque a gente não tem os olhinhos igual que tem a questão da linha das mãos, síndrome de Down, nem a língua espaçada, nem com outras, né, anomalias, né. Outra coisa que eu não consigo entender é as pessoas falarem, chamar autismo de anomalia, anormalidade, eu não quero entender isso aí. Mas é doença, nós não somos doentes, porque senão a gente estava curado, nós somos deficientes. Eu sugiro que se estudem. Eu estudo. Então, aí está o segredo, é estudar, e hoje eu já não ligo mais com as pessoas, não, eu falo o que eu acho, porque a gente não filtra, né, a gente tem um problema de não filtra para falar. Hoje, algumas coisas eu fico mais, assim, reservada, mas agora eu sou mais quem eu sou. Então, eu me sinto melhor assim, porque eu vou usar minha roupa que eu gosto de autismo, e se eu não quiser ficar no lugar, eu não fico, e se eu quiser conversar, eu também não vou conversar, e eu explico agora que eu tenho autismo. Se quiser acreditar, acreditou, e se não quiser acreditar, paciência, porque será que vai esperar eu dar uma crise autista? Não é fácil, não. O mundo que tem que se adaptar, né? Eu já tentei adaptar, não deu certo, muita coisa não. Agora o mundo se adapta, certo? Adriana, eu quero te agradecer. A Natália teve um imprevisto do problema técnico. Eu quero te agradecer muito, muito, muito pela presença. Quero te agradecer pela amizade. Quero te agradecer pelo exemplo. Quero te agradecer por tudo. E agradecer as pessoas que estiveram conosco durante a live. Agradecer os comentários. E... Oi? Eu não vi. Eu te falei que eu falei para você que você não ia ver os comentários para você ficar só focada no vídeo, lembra? Eu quero agradecer a todo mundo. Para encerrar a live, eu vou deixar passando um vídeo seu, Adriana. É o último vídeo seu. E mais uma vez, obrigada, tá bom? Eu que agradeço, obrigada quem compartilhou aí, né, que fala. Mas não vou estar no Facebook mais, tá? Tchau. Nós vamos transmitir a live para o YouTube daqui uns dias. Beijo. Olá, comunidade autista, comunidade dos autistas. Aqui estou eu novamente. Gravei um primeiro vídeo, hoje resolvi gravar o segundo, porque nós estamos no mês da conscientização do autismo e me falaram da importância de falar um pouco a respeito das minhas experiências. Como no vídeo anterior eu me apresentei, meu nome é Adriana, sou professora e eu estou vivenciando uma experiência como autista um tanto constrangedora. Como eu disse, eu sou autista autofuncionamento. Consegui tirar minha carteira de habilitação, por sinal passei muito bem na prova de legislação, não tive dificuldade de passar na prova de rua. E aí o tempo foi passando, depois recebi meu diagnóstico de autismo e fui atrás dos meus direitos, né, que é a isenção do IPVA. Me deparei com a Receita Estadual e aí eu contratei uma advogada, por sinal muito competente, levei todos os meus laudos, os meus documentos, e eles não aceitaram, simplesmente indeferiram o meu pedido de isenção do IPVA. Mas eu não desisti, eu liguei e aí entraram em contato com Belo Horizonte e disseram que para eu ser a condutora e ter isenção, eu teria que ter um carro adaptado. Bom, como que um autista de alto funcionamento, ele vai ter um carro adaptado?
eu não tenho problema motor, eu sou autista. E o carro, se tiver som, eu não quero barulho, eu não ouço. O carro, tendo ar-condicionado, eu tenho um problema com ventilação também, uma sensibilidade, eu não preciso ligar. Eu não entendi qual é essa situação que o carro teria que ser adaptado para um autista. Eu cheguei a ficar nervosa de conversar com uma pessoa na Receita Estadual e dizer o que vocês querem que eu faça para provar que eu sou uma autista. Porque o autista, gente, as pessoas pensam que o autista sempre vai estar na crise do autismo. Pode ser que aconteça que 2 horas que você conversa com uma pessoa que é autista, ela não vai transparecer para você que é autista. Ela 2 horas ela consegue ficar, às vezes, um comportamento normal. Mas, de repente, ela começa a dar crise de ansiedade, ela começa a ficar depressiva, ela começa a ficar agitada, que esse é o meu caso. Eu sou F84.1, eu sou autista atípica. Então, o que acontece? Fiquei muito nervosa, mas muito agitada. Minas Gerais, infelizmente, é um estado que ainda não segue a lei nacional, e nem a lei internacional, nenhuma lei. Eles desconhecem a questão do autismo e dos seus direitos. E eu não vou deixar por menos, porque continuo ainda, para reconhecimento do autismo e para eu ser condutora do meu carro como autista. Eu tenho esse direito. É como, as crianças que são autistas, elas serão adolescentes, elas serão adultas e gostarão de ter seus carros. Então nós temos que lutar por isso. Porque elas dirigirão. Quem assistiu Atípico, o Sam tinha realmente uma dificuldade em dirigir porque ele fechava os olhos. Eu, quando eu vou conversar ao telefone, eu costumo fechar os olhos, mas não fecho a dirigir. Aí, no The Good Doctor, o Shawn, ele começou a aprender a dirigir. Inclusive, na prova de legislação, ele tirou 29 pontos, valendo 30. E uma questão ele não acertou porque ele não concordou com a formulação da questão. Então, aonde está o problema? Por que o Estado não aceita o autismo ou o autista? Mas isso ainda foi parar no juiz, ainda está tramitando o meu processo. E eu não vou desistir. Eu sou uma condutora autista. E não desfazendo de ninguém. E pela estatística, os atípicos, os autistas, eles dirigem bem. Por quê? Porque nós temos uma condição de regras, de limites. Então, nós respeitamos a questão de trânsito. Não generalizando, mas a gente respeita muito. E concluiu-se que os atípicos dirigiam melhor os autistas do que os neurotípicos. Não desfazendo dos neurotípicos, mas mostrando que nós temos potencial. Então essa é uma das várias experiências que eu, Adriana, tenho. E não gostaria de deixar isso para trás. Para poder já dando assim um experimento da minha vida para os pais que já estão com seus filhos aí adolescentes, que são autistas, que quererão lutar pelos seus direitos como condutor autista. A gente não entende porque tamanha é a falta de entendimento e a falta de buscar realmente pelos nossos direitos. Então, vou ficar muito feliz quando eu der resposta para vocês que eu, Adriana, sou condutora de automóvel e serei a condutora autista. Então, essa é uma das minhas experiências. E como nós estamos na Semana da Conscientização do Autismo, deixo o meu recado. Não deixe de lutar pelos seus direitos. Nós podemos e podemos muito mais. Agora, se a gente deixar, fica do jeito que querem. Então, se um dia chegar até o governador de Minas Gerais, esse apelo que eu estou fazendo, eu peço que dedique a ler a lei das deficiências e ver que o autismo está ali enquadrado. Porque eles dizem o seguinte, não, vai andar o autista vai andar com pessoa condutora que seja neurotípico. Mas nós somos autistas. Será que é porque estamos no nível 1? Hein? E o Sava? O Sava nunca pode poder dirigir? Bom, dá aí um recado às autoridades, o governador de Minas Gerais, a quem quer que seja, o pessoal que representa a Receita Estadual. Eu não vou deixar por menos. Eu acho que eu sou um autista bastante confiante, já passei por muita coisa, já passei por várias situações, mas eu não vou me deixar embaraçar mais. Fica o meu recado e a minha experiência. Até mais!